Olá, meu nome é Edgar, sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica. Estou aqui para apresentar o artigo Influência do pinning nas propriedades de corrosão do aço inoxidável ANSI 304. O nome da disciplina é EMEC 010 Corrosão e sou orientado pelos docentes professor Dr. Carlos Roveri e professor Dr. Rodrigo da Silva. Este artigo foi separado em 4 partes. A primeira, introdução, procedimento experimental, resultados e discussões e, por último, a conclusão. O artigo pode ser encontrado no site de Elsevier, que é uma empresa editorial holandesa especializada em conteúdo científico. A revista em questão é Ciência da Corrosão, a revista de Degradação Ambiental de Materiais e seu Controle, um jornal oficial do Instituto de Corrosão. Atualmente é utilizado este novo logotipo. Seus editores-chefe são Dr. Oscar Rosa Matos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apresento aqui o nome dos autores, que são do Departamento de Engenharia Mecânica da República da Coreia, do ano de 2009. Introdução. Shot pinning é uma moderna técnica de tratamento a frio de superfícies metálicas. É uma espécie de martelamento obtido com um jato de partículas esféricas, geralmente de vidro ou aço, que melhora as qualidades metalúrgicas superficiais no sentido de aumentar as resistências à fadiga mecânica e térmica, ao superaquecimento, à corrosão, entre outras. Seria, no caso, um jateamento. No presente estudo, uma amostra tradicional granulada e uma amostra ultrassônica, usando a tecnologia de forjamento a frio ultrassônico, foram preparadas. Após o tratamento de pinning, o comportamento à corrosão de cada corpo de prova de aço inox ANSI 304 foi investigado, além da análise da microestrutura, rugosidade e dureza superficial, sendo esses 3 itens estudados no artigo. Procedimento experimental. O material usado para o pinning foi o aço inox ANSI 304 comercial. Foi gerado placas de aço 70, 120 e 15 mm3 e foram usinados e retificados com pó de carboneto de silício. 2 tipos de amostras picadas foram preparadas. Os corpos de prova injetados foram preparados utilizando um injetor com diâmetro de 0,8 mm, com fluxo de trabalho de 30 kg por minuto. Amostras ultrassônicas foram tratadas com equipamentos ultrassônicos, que tinham um transdutor piezoelétrico e uma ponta de carboneto de tungstênio. Nesse slide, eu apresento aqui um rugosímetro portátil, figura 1. Antes e depois dos tratamentos de pinning, a rugosidade da superfície foi medida. O RA, o RZ, o Rmax de cada amostra são os valores médios de 5 medições. Nesta próxima imagem, que é a figura 2, apresento o durômetro, que serve para verificação da microdureza da camada superficial, que também foi medido 5 vezes usando um testador de dureza Vickers, sob uma carga de 50 G. Outro equipamento utilizado, que foi indicado no artigo, foi o microscópio óptico. Amostras foram atacadas por reagente e as suas microestruturas
foram observadas em microscópio óptico. Nesta figura 4, eu apresento o difratômetro, que faz a medição quantitativa da martensita induzida por deformação por difração de raio-x. Também foi realizado medida a intensidade da integridade de cada pico. A análise foi realizada usando o difratômetro com feixe de radiação monocromática. Figura 5, nós temos aqui um ensaio de polarização potenciodinâmica. Inclusive, nós temos lá no site da UFSCar esta imagem. Para avaliar a resistência geral à corrosão, cada amostra foi testada por medições de polarização potenciodinâmica. Isso a uma temperatura ambiente. Para a resistência à corrosão localizada, como a corrosão por pit, corrosão em fendas, etc., as medições de polarização potenciodinâmica cíclica foram feitas em 3,5% em peso de NaCl a temperatura ambiente. Ácido de carbono e um eletrodo de calomenano saturado foram utilizados como contra-eletrodo e eletrodo de referência, respectivamente. A taxa de varredura potencial foi de 0,6 mV por segundo e a varredura potencial foi revertida para 5 mA. O método empregado é descrito de acordo com as normas da ASTM G594 e a G6 G6186. A partir de agora, vou estar comentando a respeito da microestrutura do material. Nesta figura 6, podemos observar aqui micrografias ópticas das amostras, e no caso nós temos 4 tipos, A, B, C e D. O A conforme recebido, o material, a letra B injetado, letra C ultrassonicamente perfurado e a letra D, típica ampliação maior. Então, uma imagem ampliada. Eu vou estar agora explicando cada uma delas. Da figura 6A, então eu vou estar chamando aqui até a 6C, elas são micrografias ópticas das áreas de seção transversal das amostras, injetados e ultrassonicamente perfurados, respectivamente. A amostra da figura 6A contém austenita e uma pequena fração de ferrita alinhada ao longo da direção da laminação, e uma profundidade deformada menor que 30 microns, que pode ser visto na superfície. Então, essa foi para a figura A. Na figura B, a região deformada plasticamente na camada superficial pode ser vista uma profundidade de 200 a 250 microns. Deslocamentos parciais e falhas de empilhamento também podem ser observados nessa deformação plástica. A figura 6D é uma imagem ampliada da figura B. Como pode ser visto na figura C, a amostra perfurada por ultrassom, a área deformada plasticamente é idêntica e elas eram mais escuras e profundas do que a amostra injetada. A maioria dos planos idênticos está relacionada com o ângulo próximo a 45 graus, a superfície do pino. Isso referente à figura C. Nesse próximo slide, continuamos ainda falando sobre a microestrutura do material. Nós temos a figura 7, que são micrografias na camada da superfície, no caso aqui das amostras. Então nós temos da letra A conforme recebido, a B injetado, C amostras ultrassonicamente perfurados
Geminações mecânicas multidirecionais, amostras de injetados, geminações mecânicas unidirecionais, amostras funcionadas por ultrassom, nas interseções de geminações mecânicas. Da figura 7A até a figura 7G, então da figura A até a G, nós vamos comentar então que são imagens de amostras como recebidos, injetados e ultrassonicamente perfurados. Na amostra conforme recebido, falhas de empilhamento e deslocamento foram observados abaixo da superfície. Figura 7A. Após o tratamento de tiro de pinning ultrassônico, deformação plástica severa foi encontrada na camada superficial, e os tamanhos médios de grãos foram de 20 a 30 nanômetros. Figura 7B, figura 7C. Geminações mecânicas multidirecionais foram observadas na área deformada, como mostrado na figura 7D e 7E. E a amostra perfurada ultrassonicamente exibiu geminações mecânicas mais espessos e densos do que a amostra injetada. O padrão de difração da área selecionada mostra um martensítico na região de interseções das geminações mecânicas, figura 7E. À medida que a profundidade na matriz aumenta, a densidade das geminações mecânicas diminui e as geminações multidirecionais são substituídas por geminações unidirecionais em ambas as amostras peneadas. Figura 7F e 7G. Nesse slide eu apresento a figura 8, que nós vamos começar a tratar sobre o comportamento de corrosão. A figura 8, ela ilustra curvas de polarização potenciodinâmica de amostras conforme recebido e processados. A densidade de corrente de corrosão ECOR, potencial de corrosão ECOR e a densidade de corrente crítica de cada amostra foi determinada a partir de curvas de polarização. Após shot pinning, a densidade de corrente de corrosão e densidade de corrente críticas elas aumentaram e o potencial de corrosão diminuiu em comparação com as amostras recebidas. No entanto, podemos dizer que a amostra de pinning ultrassonicamente, a densidade de corrente de corrosão e a densidade de corrente crítica diminuíram e o potencial de corrosão aumentou, sendo que esses valores da densidade de corrente de corrosão e densidade de corrente crítica, eles indicam maior resistência à corrosão. E quanto mais valores positivos do potencial de corrosão, maior é a resistência à corrosão. Assim, podemos dizer que a amostra ultrassonicamente perfurada ela é a melhor resistência à corrosão, e a amostra injetada é a pior do que a amostra como recebida. Podemos analisar alguns resultados na tabela a seguir. Nesta tabela 1, nós temos os resultados dos testes de polarização potenciodinâmica das amostras conforme recebidas e processadas. Aqui nós podemos observar como recebido, shot pinning, ultrassonicamente e pinning. Seus valores aqui na tabela. A figura 9 apresenta as curvas de polarização potenciodinâmica cíclicas das amostras conforme recebidas e processadas em 3,5% em peso de NaCl. Esses resultados das medições de polarização potenciodinâmica cíclica em um meio de NaCl a 3,5% são mostrados nessa figura ao lado. Após o tratamento de shot pinning,
O potencial crítico de corrosão e o potencial de proteção diminuíram muito e a densidade de corrente geral aumentou, como pode ser observado. Em geral, quando o potencial crítico de corrosão e o potencial de proteção diminuem, a resistência à corrosão localizada também diminui. Ou seja, este resultado indica que a resistência à corrosão se deteriora pelo choque píneo, sendo que o tratamento de píneo ultrassônico, o potencial crítico de corrosão diminui e o potencial de proteção foi mantido. Neste caso, não é certo que o píneo ultrassônico seja prejudicial à resistência à corrosão localizada, porque o declive da curva de polarização potenciodinâmica cíclica também aumentou com o aumento do potencial, e a área do loop de histérese após o pinning ultrassônico diminuiu. Na tabela 2, podemos observar os resultados do teste de rugosidade da superfície. Também temos aqui como recebido, shock pinning, ultrassonicamente e o pinning. A amostra recebida tem uma rugosidade média, RA, de 0,18 microns, uma altura de 10 pontos. O RZ, de 2,14 microns e um pico máximo de altura de rugosidade de vale, Rmax, de 2,9 microns. Após o shock pinning, o RA, o RZ e o Rmax aumentou drasticamente. Para confirmar o efeito da rugosidade da superfície no comportamento da corrosão, para que tenha uma relação, a superfície de amostra granulada foi retificada com 600 grãos de silício até uma profundidade de 10 a 15 microns. E então, a mesma medição de polarização potenciodinâmica foi realizada novamente. A figura 10 que eu vou apresentar a seguir, ela vai demonstrar as curvas de polarização da amostra triturada e granulada, que mudou para a esquerda em comparação à amostra granulada da figura 8, que já foi apresentada nos slides anteriores. O potencial de corrosão, ECOR, e a densidade de corrente crítica são determinados a partir da curva de polarização e depois comparados com os resultados das amostras conforme recebida. Então, apresento aqui a nossa figura número 10, que é a variação das curvas de polarização potenciodinâmica da amostra injetada antes e depois da retificação. Então, podemos observar aqui, então, essa comparação. Após a moagem, o potencial de corrosão dos corpos de prova injetados aumentou de 275 mV para 248 mV. E a densidade de corrente crítica diminuiu de 26,3 para 5,2 microampere por centímetro quadrado. O comportamento de corrosão da amostra granulada melhorou com a diminuição da área de superfície. Além disso, mostrou melhor resistência à corrosão do que a amostra conforme recebida. Conclusão: o corpo de prova jateado apresentou a menor resistência à corrosão entre os corpos de prova estudados, ao passo que o corpo de prova ultrassônico apresentou resistência à corrosão igual ou até melhor. Ou seja, com essas diferenças, foram atribuídas principalmente à rugosidade da superfície após o tratamento do píneo. O corpo de prova ultrassônico, que continha mais martensita induzida por deformação, mostrou superior resistência geral e localizada à corrosão dos corpos de prova, como recebidos e do tipo shock píneo, independentemente do efeito galvânico. Essa informação, consequentemente, nós podemos concluir que a rugosidade superficial é um dos principais fatores que afetam as propriedades de corrosão após o tratamento de píneo, e que o tratamento de píneo ultrassônico não requer nenhum tratamento pós-píneo
para melhorar as propriedades de corrosão. Apresento aqui então as nossas referências retiradas do artigo. Muito obrigado.